Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Yasmin. Eu sou a Giovana. E hoje nós vamos falar sobre algo que está muito em alta, que é a terapia. Hoje, Giovana, nunca se falou tanto de saúde mental, né? Nunca se falou tanto de uma cultura de cuidados mentais como nessas épocas que a gente vai vivendo. Essa semana, eu não sei se tu já tiveste contato com o termo wellness. Você já teve contato? Wellness? Isso, wellness. Só Wellness. da Gestalt. Da Gestalt, sim, mas é wellness. É outra coisa. Mas o wellness, ele é uma evolução do fitness, certo? Porque o fitness, ele se concentra mais em uma postura estrutural e estética, mas o wellness não. O wellness é um desenvolvimento físico e mental e espiritual. Ou seja, você adequa práticas para a sua vida que não só vão te ajudar fisicamente, mas também vão te ajudar mentalmente, vão te ajudar espiritualmente, por aí vai. E a terapia está incluída, né, nesse novo ritmo aí de vida. Então, nunca se falou tanto em busca de saúde mental, né? E assim, a terapia, ela nunca promete cura rápida ou transformação instantânea. Ela é real. Então, nesse episódio, a gente vai refletir justamente sobre isso. O que ninguém conta sobre a terapia, porque às vezes as pessoas chegam, né, nos consultórios, nas clínicas, achando que elas vão sair dali com um pozinho mágico, ou então que a terapia vai ser somente um processo de evolução. Ai, não, eu faço o primeiro dia de terapia e eu nunca mais vou me sentir mal a partir dali. Eu vou só evoluindo. E na verdade, não é assim, né? Como é que tu vê que hoje as pessoas interpretam a terapia, Gil? Nossa, a pessoa tá com uma dor e ela quer um remedinho rápido, que sare logo a feridinha, né? E aí, às vezes, as pessoas, elas até, não sei se tu percebe, mas interrompem a terapia porque elas gostariam de alcançar um resultado, tipo assim, a cura da minha ansiedade, né, com um mês de terapia, e não acontece. Mas também eu percebo pessoas que acham que a terapia vai ser um lugar de maravilhoso conforto e mar de rosas e de ouvir palavras bonitas. E, poxa, fazer terapia é desconfortável pra caramba. Eu sempre penso que a minha experiência é essa, né? Tanto que, tu sabe, Yasmin, eu não consigo fazer terapia semanal. Sério? Não consigo. Chuta por quê? Por causa do baque que tu encontra quando tu... É muito pesado. Eu disse, gente, é muito pesado. Não, eu preciso de 15 dias pra digerir, porque assim, a terapia, ela não tem como objetivo acabar naqueles 50 minutos. A ideia é que você realmente fique pensando naquilo e aplicando na sua vida. E eu fico fazendo exatamente isso. Cara, cada baque. Eu voltei pra terapia depois de, sei lá, de 3 anos. E aí foi bem legal a minha experiência. Legal assim, né? De voltar e olhar e falar assim, caraca, não aguento. E eu falo assim, cara, faz parte, né? Porque ainda mais, dependendo da abordagem que a pessoa trabalha, tem abordagens que são mais pesadas mesmo. Então, essa questão de achar que vai ser um mar de rosas confortável, Yasmin, é um grande mito mesmo. Justamente, e assim, muitas questões sobre a terapia, elas são desmistificadas realmente quando existe um processo contínuo. Só que para existir um processo contínuo, também é muito árduo, né? Como você foi dizendo, quanto mais a gente vai se conhecendo, mais tem aquela sensação de... Sabe aquela sensação de quanto mais eu vou no médico fazer exame, mais eu descubro do... Tem Pode tudo acontecer isso. basicamente isso, mas isso, para você que está nos escutando também, não é sinal de que você está fora do processo ou que você não vai evoluir. A terapia muitas vezes é como ir no cabeleireiro. Primeiro você fica feio para depois você ficar bonito. Mas assim, deixando inteiramente os trocadilhos de lado, já tem 15 anos que eu faço terapia. Então, eu acho que eu só parei basicamente por uns
3, 4 anos, e aí logo eu retornei. Mas desses 15 anos, não, já recebi alta, já voltei, já fiz semanal, já fiz mensal, né? Então, assim, e agora eu retornei, né? É muito interessante porque vou até expor aqui, gente, pra vocês, a minha sessão passada. A minha psicóloga, assim, olhou pra mim e ela falou assim, eu falei assim, nossa, eu acho que eu tô precisando de uma terapia semanal, porque tem muita coisa acontecendo dentro de mim e eu não tô dando conta de juntar 2 semanas. Eu acho que comigo tá acontecendo o contrário que tá acontecendo com você. O baque da vida que tá sendo muito grande, e aí eu tenho que correr pra terapia, né? E aí ela falou bem assim, Yasmin, então por que você não se dá esse tempo? Qual a sua dificuldade de se dar esse tempo? E aí são muitas reflexões, né? Porque eu fui pensando que ela ia dizer que eu estava totalmente com excesso de ego, com excesso de mim, com excesso de... E assim, a gente descobriu na sessão que é totalmente o contrário. Eu fiquei extremamente triste, porque eu tava me achando a equilibrada. Então, quando ela disse assim, olha, eu acho, a impressão que dá é que você tá se dando menos do que você poderia receber. Aí eu... Nossa! E aí, né, você recebe ali, né, aquele baque e tudo mais, mas assim, não necessariamente ele vai te destruir. E aí, um dos pontos que a gente quer falar, que eu vou até falar antes de falar dos mitos, tá? A terapia, muitas vezes, ela dói, não porque o terapeuta é ruim, ou então porque você tá fazendo errado, mas porque olhar para si mesmo, muitas vezes, é desconfortável. Você não vai encontrar somente as coisas boas, você não vai encontrar somente a sua parte floral, a sua parte cheirosa, maravilhosa. Você também vai encontrar aquilo que você precisa superar e aquilo que você precisa enfrentar. Eu sou muito a psicóloga, né, que escuta, e aí se eu percebo que aquele sofrimento a pessoa não vai ter, não tem como sanar ele, assim, eu começo a preparar a pessoa para viver no sofrimento. E aí isso é muita loucura. Né? É muito assim, bizarro, assim. Um dia eu conversei com uma pessoa, não era minha cliente, era da minha roda de família. Ela olhava pra mim e falou assim, não, pois então a pessoa tem que se preparar pra sofrer por um bom tempo. Aí ela olhou assim pra mim e falou, tá louca? Tipo assim, como se isso fosse o maior absurdo, né? Mas, muitas vezes, a terapia é esse suporte que te ajuda a se preparar para o sofrimento e a enfrentar esse sofrimento, né? Na terapia você acessa emoções que você evita, você olha para as relações que muitas vezes machucam, mas que você ainda continua lá. Você enfrenta memórias que você já enterrou, você percebe que você reproduz comportamentos que geram um certo adoecimento. Então, isso não é confortável. Então, como é que tu enxerga, né, esse processo, Gio, de eu encontro algo Tu falaste, né, que só faz de 15 em 15 dias porque você não aguenta. Mas, tipo assim, quais são os teus recursos também para tu não desistir da terapia, digamos assim, já que muitas vezes ela te atinge? Sim. A minha cabeça funciona assim, Yasmin. A bomba já aconteceu, só vou descobrir agora. Então, por exemplo, sabe quando você... Tem gente que fala bem assim, uma tia minha que fala assim, eu não vou no médico pra não descobrir a doença. Mas, tipo assim, a doença já existe. Não é o médico que vai causar a doença em você. A doença já existe, você só vai descobrir. Então, a terapia, se você acessar, por exemplo, traumas, se você descobrir feridas, se você descobrir padrões, não é que a terapia vai fazer nascer. Eu descobri que eu tenho um transtorno de personalidade. Cara, você só descobriu. Você já vivia isso por muito tempo. Então, eu encaro de uma forma, já que eu descobri, é melhor logo enfrentar isso, porque dá um processo, eu vou viver um processo para que eu viva melhor. A terapia não serve só para apontar todos os meus traumas, né, para alguém dizer para mim que eu tenho ferida com meu pai, que eu tenho padrão comportamental, que eu sou tóxica, para eu descobrir que eu tenho o dedo pobre, sabe aquelas coisas? Não é para isso, não é para eu
pra eu me sentir um lixo, mas é pra eu olhar pra dentro de mim e falar, cara, ok, eu estou assim hoje, mas aí eu vou fazer o que com isso? É aquele famoso da psicóloga, vou fazer o que com isso? Eu quero ficar assim? Deus o livre, entendeu? Então é isso. Nem somente para te apontar o que tá errado, porque tem gente que vai pra terapia pra também descobrir, como se fosse descobrir alguma coisa que tá errada ali. E aí, muitas vezes, você, como eu, que eu fui pra descobrir que eu tava fazendo errado, e ela disse, não, Yasmin, você tá procurando coisa onde não tem, porque você tá se dando menos do que você deveria se dar, buscando as coisas assim que não te conectam, né, com você mesmo. Aí sim, aí a gente cai nos mitos da terapia, né? Terapia não é só para quem tem um problema grave. Então, a terapia, ela é um lugar de autoconhecimento e de sustentação também. E eu vou falar para vocês, Gil, eu gosto muito desse formato de terapia, que é essa terapia de manutenção, sabe? Essa coisa de eu não tô na crise, eu não tô com um problema tão, assim, exorbitante, mas eu tô lá para mim, porque a todos os dias nós, como seres humanos, nos ajustamos. Nós temos alguma coisa para ajustar dentro de nós. E eu faço muito essa psicoeducação com os meus clientes aqui na minha cidade, viu? Que é justamente, não vá para terapia só quando você estiver no seu limite. E muitas vezes eu falo da terapia como esse lugar, e aí isso não é romantizar, né, na minha visão, mas é, por exemplo, quando eu tenho um espaço da terapia para eu falar o que eu quiser, como eu quiser, do jeito que eu quiser, e eu não vou ser julgado, eu não vou ser repreendido, e isso vai me fazer me sentir melhor. Então, assim, a terapia não é só para quando você tá com um problema grave. E o outro mito, né, que é, se eu tô fazendo terapia, eu vou me sentir melhor rápido. Isso que não existe, né, até porque a gente sempre tem a primeira sessão ali, e na primeira sessão a gente costuma dar para o cliente o feedback de como a gente imagina que vai ser o processo dele. Às vezes eu cito para os meus clientes, eu falo assim, gente, eu tô em terapia há 15 anos. Como assim vocês estão querendo fazer em 2 dias? Não é um processo muitas vezes rápido. E outra coisa, se não é um processo rápido, não significa que você tá doente por muito tempo. Não, porque, como tu disseste, do que adianta eu ter um diagnóstico se eu não tenho as formas de sustentar, conviver, lidar com aquele diagnóstico, né? Então, muitas vezes a terapia ela não vai ser o ponto final, ela vai ser o caminho, né? Acompanhar o caminho. E que também a terapia não é só um espaço de acolhimento. Claro que uma das nossas premissas é o acolhimento. Mas também é aquele momento em que eu vou provocar, né? Em que eu vou questionar, em que eu vou, como psicóloga também. Até porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se não acontecesse isso, vocês não pagariam os psicólogos. Se não acontecesse esse processo em que eu confronto, em que eu pergunto, em que eu questiono, em que eu oriento, vocês não iam sentir os efeitos, né? É justamente esse olhar também que nos faz psicólogos, esse olhar que vai além do que realmente você tá vendo. Gio, como tu percebe essa diferença entre ser acolhedora, mas também poder pontuar para os teus clientes aquilo que eles precisam ouvir, né? Assim, de acolher o que eles estão sentindo, mas também ajudá-los, muitas vezes, a sair de repetições ou sair de ciclos que não fazem bem para eles. Como que tu percebe isso? Como que tu maneja isso? Isso daí pra mim é muito normal por ser algo que a educação positiva fala muito, né? Que é o acolhimento e a firmeza, né? Assim, eu olho pra pessoa e eu entendo, ela tá me pagando, é aquilo que você falou. A pessoa tá me pagando porque ela precisa ali de uma intervenção, né? Ela precisa sanar uma realidade ali. E o acolhimento por si só, ele não resolve todos os problemas. Ele é um espaço onde ele permite que a pessoa se sinta confortável comigo, que nós duas tenhamos uma troca.
Mas isso não é tudo, entendeu? Porque senão vai ser um desabafo. Seria uma amiga dela, né? A gente consegue isso com um amigo, né? Um amigo de verdade, ele vai te ouvir e vai te acolher, mas ele não tem ferramentas, ele não tem esse aparato teórico, técnico para te conduzir, né? No caminho de tratamento, de recuperação, seja lá o que for. Então, para mim é o seguinte, você precisa disso, né? Aquela coisa, meu cliente precisa que eu confronte ele. Embora seja desconfortável, tem gente que quer resposta, né? Tipo, quer resposta pronta, quer que eu diga o que eu penso, né? E quer o conselho e tudo mais. Mas, na verdade, a pessoa precisa de um empurrãozinho, né? De um empurrãozinho, vamos lá. E aí, o que a gente vai fazer? Tem cliente que quando a gente fala isso, fica desesperado, assim, né? Mas a gente precisa dizer, o que você vai fazer com isso? O que dá para fazer hoje? Ou então apontar a incoerência. Para mim é interessante, né? Quando a gente aponta a incoerência de um cliente, tipo, poxa, você tá falando isso, mas ainda agora você falou aquilo, não é estranho, não é diferente, não soa para você e tudo. E às vezes acontece, né? Essas ambivalências, essas incoerências e tudo dentro de nós, né? Normal. Com certeza. E é isso que faz muitas vezes a gente sair do lugar que a gente não quer estar. Né? Eu falei, meu Deus, é mesmo? Eu falei isso e falei aquilo. E muitas vezes, gente, hoje a gente numa era em que é mais difícil se comprometer. Não adianta a gente negar isso, tá? A gente não quer se comprometer com determinadas coisas, assim. Até a minha geração, ela já pegou, assim, os 30, né, ali, já pegou mais esse embalo da gente não querer se comprometer. Se a gente puder deixar para outra pessoa, vai ficar para outra pessoa, entendeu? A gente não pega assim pra gente, não. Agora, a gente perceber nossa geração dos nossos pais, não, minha mãe, minha avó, pego tudo assim pra elas, entendeu? A gente fala com elas já pensa que a gente tá dando a coisa pra ela resolver. E aí, muitas vezes, a gente entra justamente nesse confronto de, como é que eu posso dizer? Eu preciso fazer algo com a minha vida. E quem vai fazer não é a outra pessoa, não é fulano, sou eu. Então, abrir mão, né, de padrões, perder muitas vezes traços em que a gente carregou por muito tempo, não é fácil. Nossa, até porque a gente pode até achar que essa sou eu, né? Eu sempre falo isso em todo lugar em que eu vou, né? Quando eu tô conversando com pessoas, no salão, com clientes, tanto faz. A gente precisa separar o que é a nossa identidade, quem sou eu originalmente, das minhas feridas, dos meus traumas, da minha cultura, da minha falta de educação, entendeu? De tudo isso. Porque nem tudo o que eu nomeio hoje como parte de mim sou eu, né? Conversava com um amigo esses dias, ele falava assim, Giovana, eu não sei se eu sou retraído de verdade, se essa é a minha versão original, ou se isso é algo que eu fui me fechando. Porque tem horas que eu sou retraído, em alguns momentos eu sou retraída, em outros momentos eu sou super expansivo e intenso, e a gente foi questionando, né? Mas como é que você se sente mais à vontade? Como é que você se sente mais pleno? Porque tem isso, né? Quando a gente quando nós somos nós mesmos, a gente se sente assim, meu Deus, é uma sensação de realização, é um negócio, é diferente. A gente sente diferença de quando a gente tá performando, fazendo uma capa, ou são nossos traumas, enfim, de quando somos nós mesmos. Então, cara, nem tudo que hoje, eu sempre falo isso, nem tudo que hoje eu digo que sou eu. Justamente. Nem tudo. E a terapia vai te ajudar a entender o que você tá agregando para você que não necessariamente você precisaria agregar. O que você está agregando à sua identidade, que você não precisaria fazer isso, porque isso pode ser o resultado de outra relação, de outra situação, mas não de ser você mesmo. Então, o que a terapia faz de verdade? Se ela nem sopra demais, nem bate demais, o que ela faz de verdade, Gio? Que a gente pode trazer aqui pro pessoal. Vou falar só um ponto que eu gosto pra caramba na terapia. Na terapia, eu sinto que a outra pessoa é como se fosse um espelho que te revela quem você realmente é. Eu tenho essa sensação, sabe? Uau! Profunda! Porque realmente
É exatamente isso. Eu fiquei aqui pensando. Falei, poxa, é mesmo. Na terapia você mais está de frente a frente com você do que de frente com uma outra pessoa, né? Então é a parte que eu mais gosto, porque às vezes a gente tá tão agitado, a gente tá tão fora. Olhar pra mim mesmo, assim, é algo. Eu acho bonito. Eu acho, tipo assim, caraca. Essa é a Giovana Jordão. Essa é a Giovana Jordão. Nas suas potencialidades, nos seus limites, nas suas feridas, nas suas conquistas, mas sou eu. E aí, a partir disso, aí tem outras coisas. Fala aí, Yasmin, o que tu... Mas eu acho assim que uma das coisas que mais é legal de fazer terapia é porque você consegue conhecer o que você está sentindo. E aí dar nome a emoções. Quando a gente não conhece, acho que 90% da nossa ansiedade é porque a gente não tem a segurança daquilo que vai acontecer ou daquilo que a gente está esperando. Então, assim, a terapia, ela para mim é esse lugar de segurança onde eu posso nomear o que eu tô sentindo e dar um nome justo. Porque, por exemplo, a minha psicóloga, quando eu digo assim, ai, mas é isso aqui. Aí ela olha pra mim e fala assim, não é isso aí, não. Ela fala, né, sinto muito, mas não é. Entendeu? Ai, mas a pessoa agiu assim comigo. Ela falou assim, sim, mas ela não é isso tudo, não. Então, assim, essa questão de dar os nomes certos para eu poder me encaixar na minha própria vida. Ou sensação ruinzinha é a sensação de que você não se encaixa na sua própria vida. Meu Deus do céu, é muito angustiante, sabe? Por quê? Porque muitas vezes você não conhece, você busca, ai não, eu sou uma pessoa super triste, aí vai acontecendo isso que você falou, né? Não, eu sou tímida, aí essa timidez vai te fechando, mas, por exemplo, você não percebe que numa roda dos seus amigos, você consegue conversar. Se você estiver falando de um assunto que você gosta, você consegue discorrer. Aí, você vai se fechando só no eu sou tímida, e você não percebe o que você constrói. E a última, que é a minha preferida, né? Você ressignifica experiências extremamente dolorosas. Aquelas experiências, elas ganham uma validação que muitas vezes você não recebe, né, no teu dia a dia, e a partir disso elas ganham um lugar, elas ganham um significado, e pode até não ganhar um significado diferente. Aquilo pode sempre ser um trauma, sempre ser um peso, mas elas vão ganhar pelo menos um lugar. Eu sei que quando eu tiver, uma das coisas que eu mais gosto, assim, de ajudar os meus clientes a descobrirem dentro da terapia, é tipo assim, aqueles momentos bom, eu sei que se eu ver alguém na rua que seja, sei lá, parente de alguém que me machucou, eu vou passar aquele dia relembrando a história. Então, assim, a partir do momento em que eu entendo isso, o meu dia fica pesado porque a situação, poxa, te traumatizou, te feriu, te machucou. Mas ele não vai ser tão pesado quanto se você só ficasse naquela profunda angústia, né? Então, essa ressignificação das experiências dolorosas, assim, é o meu 1000 de 10, assim, na terapia, porque existem coisas que a gente tem até vergonha de dizer que a gente sente. Nossa, sim. Tipo assim, de assumir que a gente ainda sofre, de assumir que ainda dói, de assumir que você ainda queria que aquilo acontecesse, ou então que aconteceu uma tragédia na sua vida e você não achou ruim. E sabe assim? Aquela coisa, né? É aquela coisa que às vezes as outras pessoas não vão entender, mas você vai encontrar um espaço para ressignificar aquilo, né? Sim. Então, assim, pra gente ir encerrando, vou falar um pouco para vocês da visão do psicólogo, certo? Não é que o psicólogo queira te deixar sair da sessão sofrida, sair da sessão maltratada, mas para nós, psicólogos, muito mais vale você sair de uma sessão extremamente reflexiva, mas nos pontos certeiros, que te vai fazer fazer escolhas mais conscientes, que vai te dar uma visão estratégica da vida, assim, não estratégica monitorada, mas estratégias para lidar com o que antes te paralisava,
do que você sair amando a gente, achando a gente a maior psicóloga do mundo e a gente não te ajudar em nada. Também, numa visão nossa, é um pouco assim, sabe? A gente sabe que recebeu também uma missão de ajudar você a dar passos no seu crescimento. Então, não fique com raiva da gente, tá? Mas também existem, né, momentos na terapia que é só consolo, consolo, consolo. Então, não adianta também dizer que não é um espaço de amor, de reencontro, de refúgio, porque é. Yasmin, acredito que a terapia não é uma coisa romântica, mas também não é um bicho de 7 cabeças, né? É um espaço que você tem para ser você. Para quem tem dificuldade no ser autêntico, eu acho que o melhor ambiente para exercitar a autenticidade é na própria terapia, porque você está ali diante de uma pessoa que de verdade não interessa quem você é, no sentido de você pode ser quem você quiser. Tá tudo bem, entendeu? Você pode falar as maiores atrocidades, assim, e de verdade, você pode falar as maiores atrocidades, que pra você é atrocidade, enfim. E você vai ter alguém que vai falar assim, ok, sabe? Vai te acolher. Eu gosto da terapia porque eu me sinto muito amada, sabia? Essa experiência de ser validada, de ser olhada como você é, pra mim é uma experiência de amor incondicional, né? Às vezes muitas pessoas não têm essa experiência no cotidiano, sempre se cobram de performance, sempre tem padrões, tem que estar entrando em caixas. E, poxa, se você hoje não consegue ser autêntica na sua vida toda, mas comece então, né, sendo uma vez por semana durante 50 minutos, já é um bom exercício. É isso aí. E com esse episódio, a gente espera que você que possui alguma resistência ou está adiando a sua terapia, buscar a terapia, dê esse passo. E você também que já faz terapia, que você possa se envolver cada vez mais no teu processo, né? Sabendo que você não está dando passos para trás, mas que você está dentro desse processo de se conhecer de verdade, ok? Então, obrigada a você que ficou aqui com a gente em mais um episódio. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Um beijo, até mais. Beijo! Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.